Olá, amigos e amigas, estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento há mais de 15 anos no ar aqui na TV a cabo de Porto Alegre e do litoral norte e também da região metropolitana, onde nós temos grande audiência. Oferecimento de Nardon Inácio Auditores e Consultores, há 50 anos gerando resultados e credibilidade para seus clientes, Planalto conectando destino conectando pessoas e Celulose Rio Grandense há mais de 50 anos contribuindo para o desenvolvimento do nosso estado. E também Sindareia construindo o Rio Grande Forte. Bom, nós estamos recebendo aqui hoje com muito prazer, fazia horas que eu estava tentando trazer o presidente do Sulpetro aqui, Adão Oliveira. Presidente, muito prazer em tê-lo aqui no programa, né? Satisfação. O presidente Adão Oliveira, que é além de um executivo, responsável pelo destino do Sulpetro, pela representatividade política, né, do segmento de revenda, é um grande amigo e tal, um camarada que sabe se relacionar com as pessoas. Adão, esse foi um ano, assim, bem complicado. O governo decidiu lá no começo do ano, já no fim do ano passado, a estabelecer a variação dos preços dos combustíveis em relação à variação do petróleo no mercado internacional. O que isso representou para o setor? O que está acontecendo? Bem, o que está acontecendo que está complicado, que nem o consumidor está se encontrando, está entendendo a política do governo. E nem está satisfeito, né? E nem está satisfeito também, porque no início do ano, o Pedro Parente, presidente da Petrobras Petróleo, ele vinculou o aumento do combustível na variação do dólar e do barril internacional do petróleo. E isso ele disse que ia fazer uma correção mensalmente. Depois ele resolveu fazer diária de acordo com a flutuação do dólar e do barril do petróleo que está acontecendo diariamente. E isso criou uma confusão entre distribuidores, revendedores e até o consumidor que não entende, porque um dia tá um preço, outro dia está outro preço e a variação sempre dá para cima, nunca dá para baixo. O resultado da redução do dólar e do combustível, do petróleo, não acontece nunca, só acontece a alta. Nós tivemos agora, de setembro para cá, quando começou em agosto, um aumento mais ou menos de mais de 30% que isso refletiu no varejo. Então, isso está dificultando bastante, tanto para as distribuidoras como para o revendedor e o consumidor que está sofrendo essa variação aí de preço e que isso reflete em todo, aumentou a gasolina, todo aumentou o petróleo, economia, né? todo o segmento atinge todo o segmento. Aliás, Adão, eu faço uma analogia da questão do preço do petróleo no Brasil com a taxa de juros da Selic. Em outubro de 2016, portanto há mais de ano, a Selic era 14,5%. Ela caiu agora a 7% nessa semana que o Banco Central, através do Comitê de Política Monetária, teve essa decisão. Mesmo caindo 50%, isso não se refletiu nos juros menores do crédito ao consumidor, e dos investimentos, etc. e tal. Então é a mesma coisa, quer dizer, se tivesse caído para zero, também não ia. É o tipo da coisa assim, que é difícil de explicar do ponto de vista macroeconômico, porque na verdade a taxa Selic, ela estabelece a taxa de o balizamento de juros nas relações entre os bancos com os governos, no caso com o governo brasileiro, da troca de títulos, operações interbancárias, e isso não vai se refletir notadamente e nem sempre se reflete diretamente na área da ponta do varejo, em que o banco empresta para as pessoas, para as empresas. Então, mais ou menos a mesma coisa, quer dizer, cai o petróleo, o preço não baixa, sobe o petróleo, aí ele sobe e o consumidor acaba sendo prejudicado, ou por não baixar quando ele tem que baixar, ou quando vai subir, quando tem que subir. Exatamente. Isso está criando uma confusão muito grande no mercado, porque baixar mesmo não baixa nunca, nem lá no início da cadeia. E no fim da cadeia, o revendedor não tem como repassar aquilo. O revendedor está sendo esmagado e o consumidor não está sentindo o resultado do repasse. Porque, na verdade, aí, pela experiência que a gente tem, né, que eu tenho, né, no segmento, é que a margem de lucro do revendedor, ela permanece a mesma ou reduz, né, em determinados momentos. Quer dizer, não é o revendedor que está levando a vantagem também, porque eu vejo, assim, do ponto de vista da economia, que para o revendedor, o importante é vender. Não adianta ele aumentar o preço, ele não vai vender.
Quer dizer, ele ganha, como a margem de lucro é pequena, ele tem que vender em quantidade para ter um retorno em termos de faturamento. Se a margem é pequena, quanto mais vender, melhor. Agora, se ele aumenta o preço, ele vai ter uma redução de venda e vai ser prejudicado por isso. Exato. A nossa margem está baseada no volume de venda. E o volume de venda já automaticamente com essa crise já reduziu. E se o revendedor repassar o que teria que repassar, cai mais ainda a margem de venda. O revendedor se retrai, o revendedor usa um transporte coletivo e o consumo cai. Então, isso não é vantagem nem para o revendedor, e o revendedor termina não conseguindo repassar o que ele teria que repassar para o consumidor. E aí a margem fica quase que zerada, que já é pequena. Presidente, me diga uma coisa, eu sei que o Sulpeto tem uma preocupação de qualificar não só o revendedor, enquanto o gerente do seu negócio e tal, mas os funcionários que trabalham nos postos de combustíveis. Eu tenho observado assim, uma coisa que e a maioria das pessoas também ficam indignadas de ver. Tem um posto de gasolina, por exemplo, aqui perto da minha casa, aqui no bairro Menino Deus, que ele tem 4 bombas. Aliás, tem 6 bombas. E aí quando um carro chega, ele para no meio, ele inviabiliza 3 bombas. Tá? Quer dizer, eu fico dizendo, como é que o funcionário não orienta o cara a chegar um pouco mais para deixar as outras bombas? Então fica um cara que vai abastecer, ele inviabiliza 2 ou 3 bombas e o outro cara fica atrás esperando porque não tem espaço ali. Quer dizer, há uma preocupação de vocês de treinar o pessoal de uma logística primária isso aí, né? Quer dizer, exatamente. Então não adianta ter 4, 5 bombas se tu não vai utilizar. E nós fizemos frequentemente curso no sindicato de capacitação. Tanto para o frentista, como os gerentes, como os proprietários de postos. E isso entra na orientação, no ensinamento dessas pessoas que trabalham. Agora, se não administrar certo lá, pode não funcionar. E pode perder dinheiro, né? Porque perde dinheiro. Quem é que vai ficar esperando? Quer dizer, o cliente não espera. O cliente é difícil e a concorrência é grande. Então, eu tenho notado, às vezes, que eu vou observar nos outros postos, gente que está na fila, espera um pouco e sai, não abastece e ainda mostra lá que está assim de postos. Não, e outra coisa, né? E normalmente sai indignado por isso, quer dizer, sabe que tem bombas à disposição, mas os carros estacionam mal posicionados por falta de orientação. Porque o brasileiro, de modo geral, que é o consumidor também, ele não é educado para isso, ele não é civilizado, nós sabemos disso, que é um dos grandes males deste país. As pessoas não são educadas para a utilização do espaço público. Então, na verdade, é um erro do posto não dar essa orientação e não exigir que se faça essa orientação, que se planeje isso aí, de modo que todo o potencial do posto possa ser utilizado, o número de bombas, né? Tem funcionário para isso. Bom, de qualquer maneira, Adão, esse é um problema que é cultural. Como é que tu vês o ano que vem, um ano de eleições, depois de todo esse ano que tivemos desde 2015 para cá, né, de corrupção, enfim, o Brasil está sendo passado a limpo, não sei se vamos aprender com isso, mas como é que estás pensando que seja o ano que vem, sobretudo para a revenda? Bem, na revenda, ele melhora a venda de combustível no ano das eleições, porque automaticamente o consumo sobe. São dois órgãos que aumentam a comercialização nesse período, que seria a gasolina, porque o candidato tem que andar, tem que gastar, e as gráficas que tem que trabalhar com a propaganda, com material, com santinho, como eles chamam. O nosso tempo era santinho. Era santinho. Hoje é material partidário, material de propaganda e tal, né? Exatamente. Então, esses dois órgãos melhora para eles. Mas o resto a gente vê que vai ser um ano difícil, porque não tem dinheiro, a política precisa de dinheiro para trabalhar, para fazer as propagandas, para andar, para esclarecer o povo. E vai ser bem diferente dos outros anos. Adão, nós somos mais ou menos contemporâneos. Eu sou de Uruguaiana, sempre digo isso, né, com muito orgulho, lá na minha terra. E nós falando agora em Santinhos, eu me lembro na eleição lá de 60 e poucos, lá no começo da década de 60, tinha aquele Avro da Varig. E tinha um candidato chamado Teixeira Lott, te lembra? Marechal Sim, Teixeira Lott. Foi na eleição de 61. E um Avro da Varig. Era o ministro da Guerra. Ministro da Guerra, Marechal Teixeira Lott.
e um avro da Varig sobrevoava a Uruguaiana derramando sobre a cidade, soltando sobre a cidade os santinhos do Marechal Teixeira Lopes. Eu nunca vi assim coisas incríveis que aconteciam naquela época, né? E aí caiu o santinho dentro de casa, então tu via aquele material assim muito bonito e tal, papá. E se fazia campanha política naquele tempo, inclusive pelos ares, né? O cara atirava o santinho. Lá tu é de Palmeiras das Missões, né? Palmeiras, lá também acontecia também. Também aconteceu em todo o país. Que legal, né? Épocas, várias coisas interessantes das épocas passadas. Bom, mas então a expectativa é boa para o ano que vem, né? Não é que seja tão boa, mas há mudança. O ano que vem a perspectiva é de haver mudança. Vamos ver o que vai acontecer. Nós temos eleição para deputados, para senadores, para governador, para presidente da República. E a perspectiva é botar alguém que melhore um pouco o nosso país. Adão, eu sei que a competição é muito grande, em toda a economia, mas de modo geral na área de postos de combustíveis, né? Quantos postos tem ideia de que temos em Porto Alegre? Porto Alegre tem 304. 304. E no estado todo dá 2.850. Quase 3 mil, então. Quase 3 mil. Então. Bom, o posto de gasolina ainda é um bom negócio? Eu sempre te pergunto isso porque... sempre pergunta. Hoje está sendo um péssimo negócio. Ninguém hoje que não tem posto de gasolina quer botar posto de gasolina. E aqueles que têm querem sair. Porque estão trabalhando, como eu já disse, com dificuldade, uma margem muito minguada. Sem segurança nenhuma. Sem segurança nenhuma. E não tá sendo um bom negócio, está sendo um péssimo negócio. Inclusive tem gente que está desempregada e não quer nem se empregar quando é posto de gasolina. Porque o cara não pode, quer dizer, hoje em dia é em plena luz do dia, né? Eu me lembro que tinha postos aqui que ficavam 24 horas por dia, hoje eles fecham 8 horas, 9 horas da noite. Quer dizer, se de dia já está complicado tu ter uma segurança mínima para funcionar, para ter aberto o negócio para o público, imagina de madrugada, né? Então hoje em Porto Alegre são muito raros os postos que abrem de madrugada. Já tá, a maioria não abre porque não tem segurança nenhuma. Chega às 8 horas, fecha e o futuro do Sulpetro em relação a essa nova política sindical aí, Adão? Olha, está ficando bastante difícil, porque a nossa arrecadação com o imposto sindical era de mais ou menos 40% do nossa renda. E hoje caiu fora o assistencial também nós não temos mais. O sindicato vai ter que viver... Fazer uma reestruturação. Já estamos fazendo uma reestruturação, então vai ter que viver com a renda associativa. E os associados são poucos, porque a tendência é cada vez diminuir mais em vez de aumentar o número de associados. E é importante, então vai ficar difícil de administrar. Porque é importante o seguinte, né, que o empresário da área de combustíveis, ele tem que saber o seguinte, que uma entidade, é importante uma entidade ter que ela representa politicamente a entidade, né? O setor, o segmento representa cada um, que individualmente ninguém pode fazer nada. Agora em grupo, numa entidade como é o Sulpetro, forte e tal, né, estabelecida, que tem contatos, tem influência na sociedade, é importante que o camarada mantenha essa associação com a entidade, né? Isso aí é interessante. Mas hoje está difícil, inclusive, para o revendedor. Às vezes, a ideia do pessoal, do consumidor, da imprensa, até eu estava dizendo para a imprensa que estava lá esses dias, lá, falando comigo, estava contando uma história, que ele acha que o revendedor está nadando em dinheiro. E quando está trabalhando no vermelho. Então eu estava dizendo para ele, contando uma história que lá na minha época, antes, tu é um pouco mais novo que eu, tinha o Dodge Dart, que tinha muito aqueles amarelão, aqueles Dodge amarelo. Cada 100 metros era um tanque de gasolina. E gastava muito. E ele ficou, o dono desse Dodge Dart ficou na estrada, deu um pânico lá, e ele atacava um cara, não parava, atacava outro, não parava. Daí ele jogou uma praga lá para um cara e falou, Deus que te deu um Dodge Dart. E assim eu digo para a empresa, que a empresa acha que nós estamos ricos, assim, digo, Deus que te deu um posto de gasolina. Eu me lembro que naquela o Dodge Dart tinha o Galaxy, né? O Galaxy também. O Galaxy era maior, acho que era um carro mais quadradão e tal. O Galaxy é mais novo. Mais novo que o Dodge Dart. Eu sou do tempo do Galaxy. Tu é do tempo do Galaxy. O Galaxy, um amigo meu foi viajar para Alegrete e depois ia para Uruguaiana. Então ele saiu daqui e já fez assim, bom,
Um Galaxy tem, digamos, tem 50 litros, tá? Mas cada 100 quilômetros era um tanque, né? Então o cara ia parar umas 15 vezes no trajeto para encher o tanque do Galaxy. Realmente a gasolina era barata, é o que tinha de mais barato. Eu me lembro com R$10 na década de 70 eu enchia o tanque. R$10, digamos, o preço de hoje. Barato, preço de hoje. Ninguém dava bola para o preço da gasolina. Assim. Eu tive o Dodge Dart e tive o Galaxy também, porque a gasolina não importava. Não importava, a gasolina era o que menos importava, né? Aí depois começou aquela crise, lembra que aí o Delfineto, os postos de gasolina fechavam durante o fim de semana. Para poupar gasolina. Para poupar gasolina, só abriam 20 quilômetros a cada cidade. Era um inferno. Aí o que aconteceu? Fomentou o mercado paralelo. Aí os caras iam para casa durante a semana, pegavam tanques e abasteciam. Era um horror. Houve muito incêndio, muito problema por causa daquilo. Mas toda vez que o governo proíbe, o mercado paralelo acaba tendo de se fomentar, né? E, enfim, quer dizer, ele supre a falta do produto. Exatamente. Adam, muito obrigado pela tua presença aqui. Sucesso para ti com o Sopeto. Foi um prazer. Um grande abraço. Fica um pouquinho, então. Um rápido intervalo, já voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já.